Então, bom dia a todos e a todas. Pedimos desculpa por este atraso, tivemos aqui algumas questões técnicas que não correram da melhor forma. Vamos então dar início à sessão paralela sobre o programa Pontes, o programa de promoção de competências socioemocionais para os alunos do 5º ano de escolaridade. Começar por apresentar a equipa, a qual eu integro, sou Paula Bizarro, sou psicóloga no agrupamento de escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz, do Serviço de Psicologia. Comigo está a professora Olga Gaspar, que é adjunta da direção e que está neste programa desde a sua gênese. Está também a doutora Adriana Batista, colega psicóloga, que foi contratada no âmbito do PNPSE para implementar este programa e um outro de mentorias que nós temos a funcionar no agrupamento, e colabora também connosco a Beatriz Loisas, também psicóloga e que está mais ligada a um projeto de competências socioemocionais do primeiro ciclo, mas que também tem colaborado com a equipe. Queremos começar por agradecer à Direção-Geral de Educação e à Ordem dos Psicólogos Portugueses por este simpático convite para partilharmos convosco o que estamos a fazer ao nível da promoção das competências socioemocionais. Agradecemos esta oportunidade e, claro, queremos agradecer o interesse por todos os que se inscreveram nesta sessão paralela. Esperamos corresponder às vossas expectativas. Vamos tentar acelerar um bocadinho devido a estes atrasos. Nós organizamos a nossa apresentação dentro desta estrutura. Vamos começar por falar um pouco da contextualização do nosso programa, do nosso agrupamento e da forma como ele surgiu, da necessidade que deu origem a este programa. Depois passamos à fundamentação teórica, no fundo em que é que nos baseamos ao construir este programa de promoção de competências socioemocionais. Definimos e falamos dos nossos objetivos, dos métodos e estratégias que decidimos adotar e vamos explicitar melhor o programa para os alunos, referindo a sua estrutura geral e dando exemplos concretos de sessões que estamos a realizar com os alunos. Falamos também da avaliação do programa, da forma como estamos a prever avaliar este programa e, no final, terminamos com uma reflexão sobre o que já fizemos, os pontos fortes e as fraquezas que, de alguma forma, identificamos e já estamos a querer mudar, e também dos caminhos que pretendemos trilhar em termos de futuro. Vou passar agora a palavra à professora Olga Gaspar, que vai falar convosco sobre a vertente da contextualização. Vou passar então a palavra, até já. Então, muito bom dia a todas e a todos. Eu pertenço à direção do agrupamento de escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz e fazer só um bocadinho a contextualização de como nasceu o ponto, ou como a ideia se foi criando. Portanto, o nosso agrupamento é um agrupamento bastante grande, é composto por 4 jardins de infância, 5 escolas de primeiro ciclo e uma escola de terceiro ciclo. Temos um total de 1879 alunos, sendo que, no caso, em apreço, ou seja, na questão do 5º ano de escolaridade, são 307 alunos neste momento. Dizer-vos também que uma das nossas preocupações é, efetivamente, o que acontece na transição do 4º para o 5º ano de escolaridade. Os nossos alunos apresentam alguns comportamentos menos ajustados neste processo de transição e isso tem sido, de alguma forma, uma preocupação desta direção e do SPO no nosso agrupamento. Aquilo que nós verificávamos é que, efetivamente, durante esta transição, os alunos apresentavam, de facto, alguns comportamentos menos adequados ao contexto, tinham dificuldade em se ajustar, e isso resultava do facto da escola ser muito maior que a sua escola de primeiro ciclo, de terem um número de professores mais elevado, de terem um número de disciplinas também muito maior, de terem que circular por várias salas de aula e depois por haver também aqui alguma alteração nas normas de funcionamento da escola, o grau de autonomia que lhes é exigido já neste ciclo de escolaridade e cada vez mais se vai notando o funcionamento da escola-família
e isso faz com que, efetivamente, eles tenham estas dificuldades. Aquilo que se verificava e se verifica quando eles ingressam no 5º ano e, sobretudo, no primeiro período, depois vão tentando aqui algum ajuste, mas mesmo assim mantém ao longo de todo o ano, faltas de assiduidade, mesmo estando no interior da escola, muitos conflitos entre pares, detenções por faltas logo antes de terminar o ano, comportamentos desajustados, quer na sala de aula, quer no recreio, muitas participações disciplinares e, consequentemente, um insucesso escolar significativo em alguns casos. E isso fez com que, efetivamente, analisados os dados que temos ao nível da avaliação interna, verificarmos que os procedimentos disciplinares no 5º ano, como podem ver pelo gráfico, são muito superiores a qualquer outro ano de escolaridade. Temos um gabinete de gestão de conflitos criado com o objetivo de remediar algumas situações, portanto tem mais um cariz remediativo do que preventivo e, efetivamente, também aqui no 5º ano, o número de conflitos registados ou de participações neste gabinete é muito superior àquilo que se verifica nos outros anos de escolaridade. Por outro lado, e isso também tínhamos verificado atrás, portanto, relativamente às metas do agrupamento, no 5º ano e nas disciplinas ditas mais académicas, no português, no inglês, na matemática e nas ciências, os alunos do 5º ano, ao longo dos 3 períodos, ficam muito aquém daquilo que estava definido como meta de agrupamento, quer no ano 19-20, como podemos ver aqui, portanto, estes valores negativos são valores abaixo da média do agrupamento e da meta, e no ano 18-19 verifica-se aqui exatamente a mesma coisa. Portanto, isto fez com que, efetivamente, fôssemos pensando em que havia necessidade de estabelecer aqui algum trabalho de base com estes alunos. Porque, efetivamente, verificávamos, e aquilo que os professores também diziam, é que eles têm muita dificuldade em lidar com a frustração e com a raiva, quer na sala de aula, quer no recreio, têm muita dificuldade em resolver situações problemáticas de uma forma autónoma e adaptada, e também têm dificuldade em regular o seu comportamento, em comunicar eficazmente, em mostrar empatia dos outros e serem resilientes. E isto, efetivamente, verifica-se em todas as turmas, com mais incidência em umas do que noutras, mas verifica-se em todas as turmas. E estas dificuldades trazem, obviamente, complicações a estes alunos ao longo do seu percurso escolar do 5º ano. Portanto, repercussões nas aprendizagens individuais e da turma, que na sua relação com os pares, com o pessoal docente e com o pessoal não docente, portanto, pondo em causa o clima de escola. Entendemos, então, a certa altura, que era fundamental factorizar aqui a intervenção primária ao nível das competências socioemocionais, porque era efetivamente nesta área que os alunos mostravam maiores dificuldades. Para isso, para o nascimento do Pontes, que depois vocês vão ter a oportunidade de ir vendo como é que ele se foi desenvolvendo, contribuiu muito o facto de termos implementado no ano 19-20 um projeto financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, que é o Devagar se vai ao longe, da doutora Raquel Raimundo, que nos foi financiado no âmbito das Academias do Conhecimento e que nos permite, e que implementámos nas 9 turmas na altura do 3º ano de escolaridade. Portanto, e a ideia era que este projeto começasse no primeiro ciclo para que depois, no 5º ano, não se viessem a verificar tantos problemas como atualmente existem. Este trabalho com o Devagar se vai ao longe, a formação que nos foi dada pela doutora Raquel Raimundo e pela própria Fundação Carlos Gulbenkian, permitiu, de facto, pensarmos em avançar para um projeto para o 5º ano de escolaridade. A quando das candidaturas ao PNPSE em agosto, nós candidatámos o Pontes como um projeto a implementar neste ano letivo que está a decorrer com todas as turmas de 5º ano do nosso agrupamento. Para isso, também contamos com uma parceria que conseguimos estabelecer com a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto para
com a doutora Diana Alves, e que nos está a dar uma excelente todo este trabalho que estamos a desenvolver. O Pontes é um projeto que está em construção e que vai evoluindo à medida que vamos avançando e vamos experienciando dificuldades ou não ao longo deste processo. Portanto, eu agora passava a palavra à minha colega Paula, que irá fazer, portanto, um enquadramento teórico do projeto. Este enquadramento aqui no âmbito do PNPSE, portanto, é mais aquilo que à frente iremos explicar, e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a perder mais tempo, uma vez que até já começámos com algum atraso. Portanto, Paula, por favor. Então, posta esta contextualização, que no fundo foi a base do lançamento do nosso projeto, sabendo que queríamos trabalhar competências socioemocionais com os nossos alunos do 5º ano, qual foi o passo seguinte? Foi, de facto, procurar uma fundamentação teórica, procurar o conhecimento científico que já havia na área e, de facto, começar à procura dessa fundamentação teórica que nos fundamentasse, que nos desse, de facto, uma base para o trabalho que pretendíamos realizar. Qual foi a base teórica que nós encontramos? Nós fomos, de facto, buscar o modelo CEL, o Social and Emotional Learning, modelo que vem dos Estados Unidos da América, que já está a ser implementado há algumas décadas e que tem sido algo de um estudo aprofundado e de uma avaliação bastante aprofundada e que tem dado provas de eficácia. E, portanto, esse foi, de facto, o modelo que nós fomos buscar. É um modelo que nos dá os 5 domínios de intervenção e que são os 5 domínios que são a base do nosso programa, que nos dá indicações da relevância de uma intervenção sequencial, de uma intervenção baseada em métodos ativos, estruturado, muitas vezes até com um manual de base para a implementação de sessões muito estruturados. Eu irei falar um bocadinho mais à frente dos 5 domínios, que são de facto a nossa base, mas esses 5 domínios de facto não nos dão o tipo de abordagem. A abordagem que nós escolhemos e que nós decidimos implementar foi uma abordagem a estes 5 domínios, uma abordagem cognitivo-comportamental. Quando vos explicitarmos o programa, essa abordagem vai estar notoriamente evidente na estrutura das sessões e na forma como trabalhamos estes 5 domínios, e um pouco também no âmbito do modelo CEL, nós optamos por metodologias de aprendizagem ativas, em que o aluno é o centro do seu próprio desenvolvimento e da sua aprendizagem. Em relação aos 5 domínios, são estes 5 domínios, e como eu disse, o modelo CEL é um modelo sequencial. Portanto, nós começamos por trabalhar com os alunos a autoconsciência, portanto, trabalhar com eles a capacidade de reconhecerem as próprias emoções e pensamentos e a sua influência no comportamento. Depois de trabalhar a autoconsciência, passamos ao autocontrole. Então, se já têm noção das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, então vamos trabalhar a capacidade de regular essas emoções, pensamentos e comportamentos de uma forma adaptativa. Passamos depois à vertente da consciência social, da capacidade de ter a perspectiva e empatia com outras pessoas de diversas culturas e de diversas origens. Seguida, passamos ao relacionamento interpessoal e trabalhamos a capacidade de estabelecer e manter relações saudáveis e gratificantes, quer com outros indivíduos, quer com grupos, e finalmente surge a tomada de decisão responsável. Por todo aquele diagnóstico que a professora Olga falou anteriormente, nós demos mais relevância no nosso programa aos domínios da autoconsciência, do autocontrole e do relacionamento interpessoal. São os 3 domínios que nós temos o maior número de sessões previstas, exatamente por todo aquele levantamento inicial que já referimos. Por que é que escolhemos o modelo CEL?
teve muito a ver com a investigação já produzida sobre este modelo e que nos aponta ganhos ao nível das competências sociais e emocionais, ganhos ao nível das atitudes em relação a si, aos outros e à escola e ao nível do comportamento pró-social. Mostram-nos também uma redução de problemas comportamentais e de stress emocional e associado a tudo isto surgiram também ganhos ao nível dos resultados escolares, em particular nas áreas da matemática e da língua materna. Portanto, isto é o que nos indicam os estudos feitos no âmbito da CASEL à implementação da metodologia CEL e foram, de facto, um dos motivos que nos levou a escolher esta metodologia. Então, tendo o ponto de partida que já referimos na contextualização, tendo escolhido uma fundamentação e uma base de trabalho, então estabelecemos, saltei um slide, vou voltar atrás, estabelecemos objetivos. E os nossos objetivos têm, de alguma forma, dois públicos-alvo. O nosso público-alvo principal são os alunos e o nosso objetivo principal é promover o desenvolvimento de competências socioemocionais junto das nossas 14 turmas do 5º ano de escolaridade, mas, para além disso, também queremos chegar à comunidade, em particular aos pais encarregados de educação e aos docentes, aos diretores de turma em particular, e promover boas práticas ao nível das aprendizagens socioemocionais. Claro que destes objetivos gerais ramificam um conjunto de objetivos específicos, no que se refere aos alunos, para além das competências e daqueles 5 domínios que referimos anteriormente, nós também temos por objetivo diminuir as participações disciplinares e os comportamentos disruptivos e melhorar os resultados escolares. Relativamente à comunidade, nós queremos sensibilizar a comunidade para a relevância das competências socioemocionais no desenvolvimento dos alunos, aumentar o conhecimento que a comunidade tem sobre esta temática, envolvê-la na implementação do nosso projeto e, em termos de escola, melhorar quer o clima de turma, quer o clima de escola. Estes são os objetivos que determinamos para este nosso projeto, para este nosso programa Pontes. Então, como já perceberam, nós temos, de facto, aqui dois públicos-alvo e, tal como em termos de objetivos procuramos chegar a ambos, também em termos de métodos e estratégias procuramos envolver toda a comunidade. E, portanto, programamos ações específicas para alunos, para pais e para os professores, nomeadamente para os diretores de turma das nossas turmas do 5º ano. Vou explicitar um pouco, grupo a grupo, com os alunos, portanto, já referimos, que é um programa planificado e estruturado de uma forma sequencial e que integra os 5 domínios. Já referimos também a abordagem, o tipo de metodologias que vamos utilizar muito à base das dinâmicas de grupo, de estratégias de role-playing, de análise e discussão de histórias, muito à base desta vertente. Nós temos cerca de 17 sessões planeadas, que são implementadas numa disciplina que nós temos de arte DT, de articulação com o diretor de turma, e as sessões são dinamizadas por psicólogo, sempre com a presença do diretor de turma e sempre em coadjuvação com o diretor de turma. A estrutura das sessões, de uma forma geral, comporta uma revisão da sessão anterior, uma dinâmica e atividade específica da sessão e depois terminamos com uma reflexão final sobre o que foi trabalhado e sobre o que os alunos aprenderam e sentiram na sessão. Nós introduzimos um desafio para casa porque quisemos envolver ativamente os pais encarregados de educação e, portanto, no final de cada sessão damos uma pequena tarefa para que o que foi trabalhado em sessão chegue ao contexto familiar e possa ser reforçado este trabalho com os encarregados de educação. Com os encarregados de educação, portanto, para além dos desafios, do envolvimento nestes desafios para casa, que é semanal, nós temos 3 reuniões mais formais. Uma que foi feita no início do ano e que está prevista para ser feita sempre no arranque das atividades, que visa sensibilizar para a relevância das competências socioemocionais, apresentar o projeto e, claro, motivar e envolver os pais nestas atividades. Outra, a meio do ano letivo, que neste momento temos previsto para abril, e que é uma ação de cariz mais formativo sobre a temática
das competências socioemocionais e depois uma final, após o término do programa, para a avaliação com os pais e para a apresentação dos dados que nós já temos sobre a implementação do projeto. Com os diretores de turma, a estrutura é similar, portanto, nós temos uma sessão inicial, uma reunião formal no início e uma reunião mais formal no final, com os objetivos muito similares às que temos para os encarregados de educação, e depois temos uma articulação constante com os diretores de turma. Eles estão nas sessões connosco, eles colaboram connosco na implementação de todas as atividades e estão muito envolvidos quer no pré-teste, quer no pós-teste, quer na avaliação semanal que fazemos turma a turma sobre o desenrolar das sessões. O programa tem, de facto, esta estrutura, o programa para alunos, que é o que nós vamos aprofundar e esmiuçar um bocadinho mais, que eu penso que é o que poderá interessar a todos vós, é o que é que realmente estamos a fazer com os alunos. A colega Adriana, que está a trabalhar muito ativamente neste projeto, vai então falar convosco sobre a estrutura do programa Pontes e sobre as sessões que pretendemos dinamizar com os alunos. Vou passar então à Adriana. Muito bom dia a todos, antes de mais. Então, de facto, nós temos aqui a estrutura geral do programa para alunos, as nossas temáticas, as áreas que nós trabalhamos. Inicialmente, nós começamos com uma introdução ao programa, em que nós focamos muito este interesse que os alunos podem ter neste programa, tentamos ao máximo que eles se sintam empenhados. Depois temos os 5 modelos, os 5 domínios do CEL, como a Paula anteriormente falou: a autoconsciência, o autocontrole, a consciência social, o relacionamento interpessoal e a tomada de decisão responsável. E no final, guardamos aqui uma sessão para encerramento e para a realização do pós-teste. Graficamente é possível perceber que nós estamos aqui, de facto, a focar muito na autoconsciência e no domínio da autoconsciência e do autocontrole e do relacionamento interpessoal, porque nos fez sentido, dadas as dificuldades que nós encontramos nos nossos alunos do 5º ano. Eu não vou estar a esmiuçar todas estas temáticas, porque queremos muito apresentar-vos algumas dinâmicas que iremos fazer com os nossos alunos. Para a implementação do Pontes, percebemos rapidamente que era necessário construir um manual, uma síntese que nos fosse mais fácil para a sua implementação. Então, esta é uma página de um exemplo de uma sessão do Pontes. Neste caso, é a sessão número 6 da emoção do medo. Todas as sessões comportam esta configuração, dá assim ser mais fácil a sua aplicação. Numa parte inicial, temos sempre a temática. O que é que vamos trabalhar? Depois, o material. Que material necessitamos para a implementação desta sessão? O nome da atividade, a duração, que se mantém aqui sempre constante, dado que é sempre na aula de arte-DP, os objetivos da sessão, o que é que nós pretendemos fazer nesta sessão, o que é que nós queremos que os nossos alunos adquiram no final desta sessão, a descrição da sessão, passo a passo, tudo aquilo que irá ser realizado durante esta sessão, e reservamos sempre aqui um tempo para o questionamento, para a reflexão. No fundo, serve para os nossos alunos integrarem e compreenderem e partilharem toda a informação que nós tivemos anteriormente a falar durante a sessão. Aqui aparece como questões tipo, mas nós devemos sempre pegar naquilo que os nossos alunos dizem durante a sessão para depois aqui questionar e refletir. E tal como a Paula vos falou, temos o desafio para casa, esta pequena atividade que é uma extensão do Pontes e que vai até casa. Debaixo do título vocês podem ver algum material de recurso que nós temos sempre a seguir à sessão. Tudo aquilo que é necessário no manual, encontra-se estas fichas de recurso. E passar-vos então a explicar um bocadinho de algumas sessões do Pontes. Esta é a sessão número 1 da apresentação. O que é que nós queremos na nossa primeira sessão do Pontes? Promover uma visão geral do Pontes, os seus objetivos, estabelecer regras básicas a respeitar na aplicação e fomentar o interesse e a participação dos nossos alunos. Como é que nós fizemos isso? Entramos, explicamos o programa Pontes, apresentamos, questionamos os nossos alunos o que é que faz um psicólogo, quem é este psicólogo, perguntamos-lhes quais são as regras básicas que eles conhecem para a aplicação do Pontes e que nós devemos ter dentro da nossa sala de aula. Focamos aqui muito sobre o respeito, a importância de partilharem só aquilo que eles sentem que é confortável para eles, não são obrigados a partilhar o que não se sentem confortáveis, e fazemos uma pequena apresentação. Depois, aqui nas imagens, temos a segunda dinâmica, que foi uma dinâmica que os nossos alunos gostaram muito, e são fotografias já de uma turma deste ano.
que é que nós pedimos? Que eles levem uma cadeira para a rua, dividimos a turma em 2 grupos, pedimos que se coloquem em fila por grupo em cima da cadeira, sem que eles percebam, em cada fila colocamos no final uma cadeira a mais e dizemos que eles vão ter que se organizar segundo uma estrutura e uma ordem que lhe vamos dar. Só que durante esta organização eles não podem tocar no chão, não podem estar 2 elementos em cima da mesma cadeira e não podem falar uns com os outros. Vão ter que comunicar de uma outra forma. E que ordens é que nós lhe damos? Começamos com uma coisa muito mais simples, pedimos que eles se organizarem segundo o número, depois segundo o tamanho da altura, depois segundo o tamanho do seu cabelo e no final, para complicar aqui um bocadinho, pedimos que eles se organizarem de acordo com o seu mês de nascimento. E aqui não existe propriamente uma reflexão no final. O que nós queremos mesmo é que eles se sintam interessados e que participem nestas sessões de pontos com motivação, que estejam durante a semana ansiosos para chegar à sessão de pontos. Na segunda sessão foi então realizado o pré-teste e na terceira sessão entramos em confinamento. Esta não era de facto uma sessão que nós tínhamos programado no início, mas fazia sentido continuar o programa Pontos e nós achámos que devíamos promover aqui um momento de partilha de emoções associadas a este confinamento, refletir sobre possíveis estratégias adaptativas a utilizar neste contexto e identificar aqui alunos que precisassem de uma resposta especializada. Começámos no início da sessão por questionar que emoções é que eles estavam a sentir, que emoções estavam associadas a este confinamento, aspectos positivos e negativos que eles encontravam neste confinamento, eles foram dizendo vários, e no final da sessão construímos um cartaz virtual dos desejos da turma. Este é um exemplo, como podem ver aqui assim na nossa apresentação, do que é que eles desejam depois do confinamento, o que é que eles mais desejam fazer. E foram surgindo várias ideias. No fundo, só reforçámos aqui estratégias adaptativas que os alunos foram mencionando, normalizamos e fizemos uma psicoeducação sobre as emoções associadas ao confinamento. Finalmente, na sessão número 4, entramos na identidade, que é a primeira sessão em que nós entramos no primeiro domínio do CEL, o primeiro domínio que a Paula vos foi falando no início. O que nós queremos é promover aquilo que o autoconhecimento, dar a conhecer elementos que fazem parte do autoconceito, encontrar de forma construtiva e intencional pontos em comum e de diferenciação que eles têm com os outros elementos da turma, tomar consciência da possibilidade de existirem diferenças entre a percepção que eu tenho de mim e a percepção que os outros têm de mim. E como é que nós conseguimos colocar estes objetivos na sessão, como é que nós os trabalhamos? Começámos por questionar exemplos de características pessoais que eles conheciam. E eles foram dizendo e nós íamos anotando no quadro. Posteriormente, pedimos que eles anotassem estas 14 características, nesta parte de cima desta folha de material de recurso. Eles colocaram estas 14 características e pedimos que individualmente olhassem para estas 14 características e identificassem 10 que tinham a ver com eles, 10 que se identificavam e que colocassem nesta imagem, estas 10, de acordo com a sua proporção da figura. Ou seja, se eu acho que sou muito, neste caso, teimoso, então eu vou colocar o teimoso na figura geométrica que ocupa mais espaço. Demos algum tempo, permitimos que eles começassem a fazer as suas partidas e ao longo destas partidas fomos questionando, nomeadamente sobre a manutenção destas características. Se sempre foi assim estas características, se vão acrescentando, se alguma coisa mudou, se para eles fosse muito importante colocar, por exemplo, ser generoso nestas características, se era possível ou se era quase como um presente que nos dão as nossas características e que temos que ficar com elas até ao final da nossa vida sem nenhuma alteração. Então, depois desta primeira reflexão, há uma segunda reflexão em que nós pedimos que eles encontrem de forma construtiva e intencional pontos de afastamento ou diferenciação com os grupos, como questionando, por exemplo, quem é que colocou amigável no seu desenho. Por favor, levante-se e olhe à sua volta. Eles perceberem esta imagem visual de eu tenho esta característica e há mais elementos da minha turma que também têm esta característica. Se nesta sessão trabalhamos as características que eu encontro em mim, as características que eu tenho em comum com os nossos colegas, temos aqui o primeiro desafio para casa, em que tentamos que eles percebam a percepção que os outros têm deles. Aqui, neste caso, pedimos que eles partilhassem com alguém, um adulto lá em casa, as características que escolheram sobre si, colocaram em cima e que pedissem aos encarregados de educação mais duas outras características para colocarem da parte de baixo do desafio para casa e nos enviarem. Esta então é a sessão número 4.
Trabalhámos o eu, as características que eu tenho. Na sessão anterior, nesta sessão número 5, nós trabalhámos as emoções, como é que as emoções têm, várias emoções, têm a sua representação a nível facial e do corpo, e depois aqui vamos começando a afunilar. Escolhemos aqui algumas sessões que nos faziam sentido trabalhar emoções específicas, dado as necessidades que os nossos alunos do 5º ano têm. Trabalhámos características, trabalhámos emoções e agora trabalhamos emoções específicas. Na sessão 6 vamos trabalhar o medo e a sessão 7, que vos vou apresentar a seguir, vamos trabalhar especificamente a tristeza. Nesta sessão do medo, nós procuramos que eles reconheçam a diversidade da experiência emocional. Ou seja, nós não estamos tristes ou contentes. Existem outras emoções, eles têm que estar atentos a estas outras emoções e saber identificá-las. Introduzir a noção que todas as emoções têm uma função adaptativa. Ela serve para alguma coisa e, no fundo, nós queremos que eles percebam qual é a mensagem que o corpo está a dar, qual é esta função adaptativa desta emoção e que identifiquem este medo nas várias componentes. E aqui é possível ver a nossa abordagem cognitiva comportamental, como a Paula anteriormente vos falava. O medo enquanto sensação corporal, enquanto pensamentos e enquanto comportamentos associados. E começamos também por introduzir estratégias adaptativas de regulação emocional. Nesta sessão, no início da sessão, pedimos que eles relembrem a sessão anterior, como é que fica a nossa cara quando sentimos medo, como é que é a nossa cara, para eles representarem facialmente essa emoção. Depois vamos tentar procurar qual é a função adaptativa do medo. E aqui utilizamos, posso mostrar, utilizamos este livro, um excerto deste livro, do Que Medo, de Bárbara Frandino, para que eles percebam, através de uma pequena história, que a função do medo é proteger-nos. Para que é que o medo serve? Para nos proteger. E eles têm que chegar sozinhos a esta conclusão. Dividimos, posteriormente, a turma em 4 grupos e a cada grupo damos um BI do medo. Pedimos que todos pensemos sobre diferentes medos que conhecemos, que eles já viram, que eles já sentiram, e vamos anotando estes medos no quadro. Depois, cada grupo poderá escolher um medo para poder trabalhar este BI do medo, esta figurinha que nós temos aqui no centro, esta imagem. E este BI do medo, o que é que nos fala, o que é que nos pede? Pede que eles escolham qual é a faixa em cima, qual é que é o BI, expliquem e que deem uma alcunha a este medo, expliquem qual é o meio onde vive este medo, onde é que ele aparece, os sintomas provocados no corpo, o que é que acontece no nosso corpo quando nós sentimos este medo, e ficamos aqui muito também nas questões dos pensamentos, onde é que este medo foi visto pela última vez, onde é que eles o viram, e depois aqui os pontos fracos deste medo, como é que nós conseguimos combater este medo. Eles apresentam à turma e no final a reflexão é muito sobre perceber as várias componentes do medo, como nós temos nos objetivos, perceber a função adaptativa do medo, mas que também tenham a capacidade de perceber se este medo é real, se de facto nos está a proteger ou se pelo contrário nos está a prejudicar. Eles têm que ser críticos e perceber a diferença que existe entre este medo. E no final também questionamos sobre que estratégias é que eles ouviram dos colegas que podem ser importantes para eles começarem a aplicar. E aqui eles foram falando muito de técnicas de relaxamento, de controle respiratório, de técnicas também de introdução de slide de paz e também falaram um bocadinho sobre técnicas de grounding. Portanto, e aqui o desafio para casa. O que nós lhes propomos é que, de facto, eles levem para casa este BI, que mostrem aos encarregados de educação, que falem sobre uma situação onde já sentiram medo e como é que responderam a este medo, que estratégias é que utilizaram. Vou passar à próxima sessão, que é então da tristeza, que tem os mesmos objetivos que a anterior, mas neste caso referindo à tristeza. E que fazemos também esta noção, e eu vou passar então a outra sessão, para que possam ter assim uma variedade de várias sessões. Desculpa, estão-nos a dizer que temos que encerrar a sessão no horário previsto, apesar de ter atrasado a semana. E, portanto, vamos ter que apresentar isto de uma forma mais rápida, até porque queremos também falar da avaliação. Sim. Então, de uma forma muito geral, na primeira grande domínio, nós falamos sobre as várias emoções. Neste momento, damos estratégias, como a abordagem cognitivo ou comportamental. E aqui trabalhamos as sessões mesmo só relacionadas com o pensamento e vamos dando estratégias aos nossos alunos para trabalharem as sessões do pensamento, para poderem lidar com estas sessões. E depois, a última sessão que nós tínhamos, que é esta sessão em que eles têm que ter estratégias para poderem lidar com o comportamento, controlar o seu comportamento.
De uma forma muito simples, explicamos-lhe a técnica da tartaruga, podem registar, podem procurar, mas o que nós lhes ensinamos é encontrarem uma estratégia em que eles possam agir em vez de reagir, ter aqui um momento antes do comportamento acontecer em que eles possam parar e procurar uma solução. Nós temos aqui um exemplo, tenho muita pena não conseguir explicar, mas certeza absoluta teremos uma nova oportunidade em que podemos falar um bocadinho sobre o pontos e neste sentido vou passar então aqui à colega para falar um bocadinho sobre a avaliação. De facto, pedimos desculpa por esta questão, o seminário atrasou e estão-nos a pedir para nós terminarmos a curto prazo. Queremos só referir que o programa que nós estamos a implementar é avaliado, nós queremos avaliá-lo e queremos avaliá-lo em 3 vertentes, com uma monitorização regular feita turma a turma, juntamente com o diretor de turma, com uma avaliação que é feita pela equipa, todas as semanas nós reunimos e avaliamos o trabalho realizado, e também no âmbito da supervisão com a Faculdade de Psicologia, na pessoa da doutora Diana Alves. Temos também uma avaliação de impacto, já fizemos o pré-teste e vamos fazer o pós-teste no final, recorrendo a sociograma, recorrendo à escala de avaliação do conhecimento emocional, isto com os alunos, com os diretores de turma, pedimos para eles nos preencherem o SISBS2, que avalia todas estas vertentes que estão aqui descritas e, portanto, que eles estão a preencher aluno a aluno e, portanto, vai nos permitir comparar os resultados antes da implementação do projeto e após a implementação do projeto. Tudo isto é trabalhado no âmbito da parceria com a Faculdade de Psicologia, que é um elemento muito valioso em todo este trabalho que estamos a realizar. Finalmente, vamos avaliar também o programa com base nos dados associados ao contexto escolar, nomeadamente questões disciplinares e comportamentais e rendimento escolar do aluno e de uma forma mais qualitativa a questão da análise de atas e de referências feitas em ata. Nós tínhamos um pequeno filme, não vamos poder apresentar. Em termos finais, o que é que nós tínhamos para dizer? Nós, de facto, o nosso programa está numa fase embrionária. Eu vi que já houve colegas que perguntavam se podíamos partilhar. Nós ainda estamos a construir o manual e desta monitorização já estamos a querer fazer algumas mudanças e algumas melhorias no programa de base. Até agora, dos dados de monitorização, o que é que nós verificamos? Que há aqui uma adesão bastante grande, quer dos alunos, quer dos diretores de turma, quer dos pais encarregados de educação. Estamos já aqui a fazer algumas reformulações e, apesar desta intervenção multinível já estar de alguma forma subjacente, não estava muito bem delineada no programa e é algo que nós queremos, de facto, colocar mais claro. Quais são os pontos fortes? Eu acho que isto aqui poderão ser algumas dicas para os colegas. Nós temos tido um envolvimento muito ativo da direção da escola, que tem sido fenomenal. A participação da professora Olga enquanto elemento da direção, mas de toda a direção, tem sido um fator motivador e que promotora do envolvimento de todas as estruturas da escola e de toda a comunidade e, portanto, nós achamos que isto é uma mais-valia. Acho que se vocês quiserem implementar projetos do género, a direção tem que ser um poderoso aliado porque é fundamental. Depois nós no programa dirigimos aos alunos, mas procuramos um forte envolvimento dos diretores de turma, que estão sempre presentes e estão amplamente envolvidos, e dos pais encarregados de educação, quer de uma forma formal em momentos específicos, quer no desafio para casa, e entendemos que isto é um ponto forte e que nos vai ajudar a atingir os objetivos. O recurso a metodologias ativas, que nós já nas sessões verificamos o impacto que está a ter nos miúdos. Esta questão do processo de avaliação eu acho que é fundamental, porque muitas vezes nós fazemos coisas nas escolas, eu já trabalho nas escolas há muito tempo, mas não fazemos uma avaliação muito estruturada. E nós neste programa temos uma avaliação muito bem estruturada, temos o suporte da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, que nós inicialmente nem prevíamos. Nós pedimos para usar a escala que tinha sido adaptada e aferida pela doutora Diana Alves, e a partir dessa conversa inicial surgiu todo aqui um processo de supervisão e de ajuda na vertente mais avaliativa e que tem sido extraordinária. Em termos de futuro, o que é que nós queremos fazer? Para já, algo destas reflexões que fomos fazendo,
estamos a pensar numa intervenção multinível mais estruturada e de criar uma intervenção com o grupo de alunos que identificamos como necessitando dessa intervenção após o pós-teste. Nós queremos introduzir um módulo inicial para trabalhar as questões de adaptação aqui à AEB 23 e ao segundo ciclo, que como não conseguimos começar em setembro, não temos no nosso programa, mas queremos introduzir. E depois desta reestruturação, queremos implementar no próximo ano letivo novamente o programa já reestruturado e recorrendo a uma metodologia experimental para comparar um grupo experimental e um grupo de controle e avaliar a eficácia aqui com este tipo de metodologia. E queremos concluir a manualização do Fontes, que é um processo em construção, mas queremos de facto construir um manual com toda a estrutura do programa e com todos os materiais que utilizamos nas sessões. Pronto, e termino com o lema do nosso agrupamento, é pelo sonho que vamos, e de facto é por aí que nós estamos a ir um bocadinho. Esperamos que tenha sido úteis. Nós tínhamos aqui a seguir um espaço para vocês colocarem questões. Não sei se a organização nos vai permitir, não vai, pronto, já estão as colegas a dizer que não vai, mas deixamos aqui o nosso e-mail, o e-mail do pontes@esup.org, que se tiverem dúvidas ou questões que queiram colocar, nós teremos todo o gosto em partilhar convosco a nossa experiência. Esperamos ter ido ao encontro das vossas expectativas. Temos pena de não ter conseguido apresentar de uma forma mais aprofundada as sessões, mas acho que já ficaram com uma ideia bastante razoável do trabalho que estamos a fazer. Muito obrigada pela vossa presença. Não sei se a colega quer dizer alguma palavra. Não? Pronto. Acho que a organização nos está a dizer que temos mesmo que concluir. Pronto. Então, resta-nos despedir de todos e desejar a todos um bom dia de formação e de trabalho. Muito obrigada pela vossa presença e um bom dia para todos. Obrigada.